E estamos iniciando mais um Descomplica Cast para vocês, colegas advogados em início de carreira, bacharéis e estudantes de direito. Eu me chamo Sandra Grassi e hoje iremos falar para vocês um pouquinho do tema Desafios no início de carreira com a doutora Bárbara Barcelos. E antes de iniciar o nosso podcast, eu já quero pedir para vocês aí de casa nos seguirem na rede social, vai estar passando aí embaixo, porque afinal aqui, né, estamos aqui para ajudar um ao outro, cumprir nossa missão. E a minha missão hoje é conversar um pouquinho com a doutora Bárbara para explicar e ensinar vocês aí, colegas advogados, né, estudantes que estão aí passando pela prova da ordem e também os advogados em início de carreira, que a gente sabe que é bem complicado esse início, né, doutora Bárbara? Com certeza. Obrigada pelo convite, né, de ter aceitado participar do nosso podcast. Nada, eu que agradeço, me sinto muito feliz de estar aqui representando a classe mais jovem, né? Eu tô super jovem, que eu acabei de pegar minha carteira, mas vou fazer uma introduçãozinha de como foi a minha trajetória até aqui. E eu comecei a faculdade em 2018 e desde o primeiro período já trabalhei no escritório generalista. Engraçado que antes de entrar nesse escritório, eu trabalhava na recepção de uma academia. E lá tinha um estudante também, de direito. Eles já estavam uns períodos à frente do meu. E ele sempre dizia assim para mim, vai, procura, bate em algum escritório que eles vão te contratar. Porque às vezes o advogado ele tem preguiça de ir atrás de estagiário. E eu dizia assim, não, mas eu estou no primeiro período, o que eles vão querer comigo? Ele, não, pode ter certeza que você vai conseguir. E ele trabalhava num prédio que se chama Edifício A Gazeta, ali no centro de Vitória. Então, era um centro comercial, mas ao mesmo tempo era quase um centro jurídico. Tinha muito escritório de advocacia ali. E eu falava assim, não vou conseguir sair daqui para poder ir, porque meu horário era no horário comercial. Então, era bem desafiador conseguir sair. Aí, teve um certo dia que eu consegui uma folga, fui, imprimi vários currículos, fui batendo de escritório em escritório e entreguei. O primeiro escritório que eu entreguei, ele me recebeu, pegou meu currículo, olhou, aí ele me pediu uma coisa assim inusitada, que até hoje ninguém pediu na vida. Ele falou, tem como você assinar o currículo para mim nas folhas finais? Aí eu olhei para ele assim, sem entender muito bem, falei, tem como sim. Aí eu assinei, ele foi acho que eu bati em 10 portas. Ele foi a única que me ligou e marcou uma entrevista. Eu fiquei lá até o meu terceiro período. Então, foi algo que me marcou muito. Aprendi muita coisa lá. Aprendi como funcionava tanto da parte boa de advogar, quanto da parte desafiadora. Ele me mostrou todos esses pontos, tanto que ele brincava muito comigo. Ele falava assim, se ela não desistir agora, ela não desiste nunca mais. Porque ela está vendo todos os lados desafiadores de como é advogar. Pois bem, de lá surgiu uma oportunidade de estagiar no tribunal. Foi muito, muito, muito marcante e importante também para mim. Estagiava na segunda criminal. Então, aprendi como que funcionava lá dentro, o que acontecia com os processos. Estava do outro lado do balcão, né, Bárbara? Exatamente. E atendia advogados em Vitória? Em Vitória, no TJ. E como que foi lá? Sua experiência no tribunal? Então, foi bem legal saber como funcionava. Hoje eu vejo assim que, por mais dinâmico que seja dentro do cartório, que te exige muito isso, é muito importante o estudante de direito passar por essa parte. Eu digo que é como um rito, porque se você não entender como funciona lá dentro, quando você for advogar, você não vai entender como que funciona o processo dos trâmites processuais. Porque o que você estuda é, assim, a base. Você vivenciando, tanto como estagiário, como advogado, é um mundo totalmente à parte, totalmente diferente. Não melhor ou pior, mas diferente. Verdade. Então, foi bem legal, bem importante. Mas eu saí de lá porque, nesse tempo que eu estava querendo ir para um outro tipo de ambiente, desde o primeiro escritório, eu passei no processo seletivo da Caixa. Uhum. E aí, ali, foi realmente a parte mais desafiadora da minha vida. Porque eu estava no terceiro período, um mês depois veio a pandemia, e eu fui para a área de direito do trabalho. Eu não tinha tido essa matéria ainda. Eu não sabia de teoria, nada. Mas o pouco que eu vi na prática nesse primeiro escritório foi suficiente para eu conseguir convencer o meu chefe, né, que era o Dr. Sérgio, a me contratar.
E aí, no mês seguinte, fechou tudo, a gente trabalhou de casa, então a segunda parte mais desafiadora foi aprender como funcionava toda a parte de recurso trabalhista dentro de casa, tendo o básico do suporte, porque eles não conseguiam dar conta. Mas eu sempre considerei tudo que aconteceu na minha vida como um aprendizado e sempre levei o lema de fazer do limão uma limonada. Então, eu jamais fiquei frustrada ou fiquei triste. Claro, triste com a situação pandêmica, mas não de como aconteceu, porque eu sei que foi muito importante para mim. A pandemia veio para mudar, né? Veio. Nossa visão em várias coisas, né? Tanto no trabalho quanto na nossa vida particular. Uhum. Foi uma mudança, literalmente, da água para o vinho. Sim, né? Sim, com toda Mas também nos fez crescer bastante. Fez. Né? Nos fez refletir, né, sobre a vida, Uhum. sobre os momentos importantes que a gente tem com a nossa família, sobre o que você tem que fazer hoje, que geralmente a gente vai sempre protelando, né? Uhum. Amanhã eu faço, o que é de mais prioridade você vai fazendo e depois os menos prioridades você vai deixando para depois. O dia fica corrido e você não senta com a sua amiga, com seu parente, com seus pais, e o tempo passa e esse tempo pode ser que não volte nunca mais, né? Devido àquelas pessoas já não estarem mais ali, fica doente e assim vai. Então, Sim. A gente deve, vamos dizer assim, aproveitar, né, todos os momentos como se fosse o último da nossa vida. Sim. Né? Esse momento trouxe até uma reflexão quanto à faculdade, porque Sim. a gente reclamava, às vezes, de ter que ir. Não gosto da aula de fulano de tal, ou não quero ir hoje, que é sexta-feira, quero sair, quero fazer qualquer outra coisa do que estar na faculdade. E quando a pandemia veio, nós olhamos para esse lado e dissemos assim, nossa, realmente, como era legal a faculdade. E hoje a gente não pode mais fazer isso, então foi bem... A pandemia, assim, falando aqui, fazendo um adendo, né, de curiosidade, foi onde eu tive um start na minha vida que eu tive que fazer algo para a sociedade, inclusive, né? Foi onde eu tive... As oportunidades surgiram na minha vida, nessa época, né? Principalmente um pouco da televisão, veio justamente nessa época, onde eu tive a consciência e parei, refleti, assim, eu preciso fazer algo a mais, né? A gente tem uma missão aqui na Terra. Eu falo que cada um tem sua missão. E eu tenho um pouquinho da minha missão em relação à questão da comunicação, né? De ajudar as pessoas que estão iniciando ou que passaram por várias situações na vida, porque a gente tem várias situações na nossa vida e a gente aprende mais, infelizmente, nos momentos mais difíceis da nossa vida que faz a gente crescer. E aí foi onde eu tive um start, assim, não, eu preciso fazer algo a mais. Eu já ajudava, né, as pessoas antes, mesmo na advocacia. Nessa caminhada a gente aprende bastante coisa, né, com o próximo. Sim. Mas eu precisava fazer algo maior. Então, foi a partir daí que eu tive esse start. Eu disse, não, eu preciso fazer algo a mais. E aí eu estou usando hoje a comunicação para que a gente consiga alcançar outras vidas, outras pessoas, né? Para que a gente consiga transformar. Eu até falei uma certa vez em uma palestra que quantas vezes a gente não vai numa palestra, mas está ali por dentro, né, arrasada. Né? Sim. E aí a gente sai de lá outra pessoa, sai com outras energias, porque energia é tudo, né? Energia muda a nossa vida. Eu falo que a gente que tem às vezes o poder, né, da palavra, a gente pode tanto salvar uma vida quanto matar uma vida com as palavras, né? Exatamente. Então isso faz a gente refletir. Mas, doutora Bárbara, eu já quero te parabenizar, né? Novamente por aceitar o convite. A gente sabe que o início de carreira é um momento desafiador, né? Não só no início de carreira, né? Porque os colegas que estão aí na longa jornada sabem que os desafios eles só mudam de momento, só mudam de fases, né? Mas os desafios continuam. Para você, nesse início de carreira, o que mais te desafiou? E o que fez você escolher a advocacia? Então, meu primeiro contato com a advocacia, eu tinha mais ou menos 9, 10 anos. O marido da melhor amiga da minha mãe, ele era não sei se ele era ou se ele é ainda, porque a gente perdeu o contato, policial militar, e ele estava estudando, estava fazendo faculdade, estava no meio ali mais ou menos, e ele tinha um escritório dentro da casa dele. Na minha família não tem nenhum advogado, então eu não tinha contato enquanto criança com ninguém,
E ele foi a primeira pessoa. E aí, quando eu perguntei para ele, tio, o que você está fazendo? E ele me explicou que ele estava estudando. Eu sempre fui a criança que gostava de conversar com pessoas mais idosas, que gostava de conversar com pessoas mais velhas. Eu não era muito do time de ficar com as crianças, não. Então, eu estava ali sempre olhando o que adulto estava fazendo nas horas vagas. E aí, nesse dia, ele estava estudando no escritório. Eu vi aquele monte de livro, aquele escritório maravilhoso que ele tinha. E aí, eu perguntei, ele me explicou de um modo mais simples, claro, né? Porque eu era criança, o que aquela faculdade traria. Eu falei, eu quero isso também. E ali eu me apaixonei pelo direito. Guardei isso e enquanto eu fui ficando mais velha, eu falei, uma hora eu vou conseguir realizar o meu sonho. Foi ficando mais experiente, né? Mais velha nunca. Mais velha nunca. Certo. E em relação à sua prova da OAB, qual foi a matéria que você escolheu e o que você daria de dica para quem está estudando e quer fazer a prova? Como foi os seus estudos, né? E o que te fez alcançar a aprovação na prova da ordem? Olha, eu escolhi Direito do Trabalho, porque das pessoas que já tinham feito a prova já tinham me dito que Direito do Trabalho, Direito Administrativo eram as matérias com menos volume para estudar em um curto espaço de tempo, que era o meu objetivo. E eu formei em 2022 e eu fiz a prova no ano passado, porque nesse meio tempo eu trabalhei com outras coisas e também foi muito importante para minha trajetória, vai ser mais importante ainda, principalmente esse ano agora. Então, eu precisava de uma matéria que fosse curta e que me relembrasse o que eu estudei na faculdade. Então, eu optei por Direito do Trabalho, porque eu já tinha trabalhado na Caixa, então estava guardadinho ali, era só refrescar. E por ser uma matéria mais dinâmica também. O que eu fiz? Eu sempre gosto de falar para as pessoas que vão tentar a prova que o mais importante não é você escolher a sua área, mas você se autoconhecer. Porque, às vezes, a minha estratégia não vai funcionar para outra pessoa. Como eu escutei algumas estratégias que eu tentei e não funcionaram para mim. Exemplo, faz a prova, o simulado, né? A prova física ali, depois você reescreve toda a prova, justificando as alternativas que você errou. Eu já tinha um cansaço mental muito longo de ficar fazendo isso, então quando eu ia daqui 3, 4, 5 simulados refazer aquela prova, eu errava de novo. E eu falava, alguma coisa tá errada. E eu falei, eu acho que eu tô cansada, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o enunciado da questão, e vou pegar a alternativa certa e vou transformar ela em resumo. Que assim eu vou conseguir absorver o conteúdo que eu preciso para conseguir fazer os outros simulados. Porque se essa mesma questão aparece diferente para mim, eu sei que o conteúdo vai estar guardado ali. E aí eu passei a fazer isso. E aí, eu fiz a primeira etapa no ano passado, não passei, fiquei com 38. E aí eu fiz a segunda no final do ano. Fui quase. Ai, chorei. Eu acredito. Chorei porque foi no quase, eu não tava esperando, mas aí quando eu vi que era 38, fiquei, nossa. Mas eu falei, tá tudo bem. Te deu força pra próxima. Falei, tá tudo bem, eu vou entender daqui a pouco por que eu não passei agora e entendi que eu não tava pronta pra divulgar de fato. E aí eu adotei essa estratégia desde o início, desde que eu terminei a prova, me dei 2 semanas ali para descansar. Falei, agora eu vou fazer só isso, eu vou copiar o enunciado e vou colocar a resposta correta, porque se eu lá, né? estrondar minha cabeça com toda a prova, não vai dar. Primeiro que eu não vou conseguir corrigir ela em um dia, escrevendo realmente, não vai dar tempo. E aí tem as aulas, que a vez ou outra a gente assiste revisão. Cursinho? Não fiz cursinho. Peguei só as provas anteriores e fui refazendo. Não na primeira fase. Na segunda, eu contratei o CEISC, porque eles enxugam bastante o conteúdo. Na minha, eu falei, poxa, logo na minha vez. Eles não falaram qual ia ser a prova, porque geralmente as pessoas falam, contrato o CEISC, que eles falam. Não falaram. Eu acho que eles estavam com receio de falar alguma coisa que não fosse cair, mas foi tudo certo. A minha foi contestação, então... Das que podia cair foi tranquilo. Foi tranquilo. Tinham bastante teses, mas foi bem tranquilo nesse sentido. Mas é o que eu sempre falo, se você não se autoconhecer, não adianta você adotar a estratégia, mesmo que 80% das pessoas te falem essa estratégia, se ela não for para você, porque você não se conhece, não adianta. Eu, por exemplo, eu aprendo assistindo vídeo, né? Ouvindo e escrevendo. Ler PDF, para mim, não funciona.
Para mim, eu preciso ouvir e escrever. Consigo absorver melhor, né? Em relação na minha prova da ordem, eu fiz penal e caiu apelação. Não. E eu fazia muito exercícios. Aonde eu estava fazendo exercício, na primeira fase, né? Então, eu fazia uns 50 exercícios, mais ou menos, por dia eu fazia. E aí, é exatamente isso. As perguntas, as questões, elas se repetem, né? De forma diferente, mas tem algo ali muito parecido. Então, você consegue assimilar as questões, né? Então, fica a dica aí para você, estudante, né, de Direito, que está se preparando para a prova da ordem. A doutora Bárbara deu uma dica muito importante, né? Que é copiar o enunciado e depois refazer as respostas, né? As respostas corretas já. Que aí você não perde tempo. E nem fica com a mente cansada. Verdade. Ótima dica. Quando você se formou, né, na faculdade, pegou sua carteirinha da ordem, você já tinha certeza que você queria advogar ou você queria ir para concurso? Porque a gente nasce com com dom, né? Eu falo que a advocacia você precisa ter dom também. Não, eu já sempre quis advogar, desde que esse marido da minha mãe da amiga da minha mãe teve essa conversa comigo, apesar das possibilidades de concurso que ele me mostrou, eu fiz uma mentoria também no ano que eu me formei, em 2022, para entender onde eu me encaixaria melhor. E até então, eu não estava ainda pensando, apesar de estar no ano de formação, eu não estava pensando em advogar naquele momento. Só que eu queria entender como que o direito poderia se encaixar na minha vida, talvez de outra forma. Só que quando a gente faz essa mentoria, a gente é obrigado a visualizar a nossa vida daqui a uns anos. Então, eu pensei, se eu sou uma pessoa que gosto de liberdade, que gosto de ter autonomia, que eu gosto do meu jeito de lidar com as pessoas, eu não vou me encaixar num concurso público. Qual que é o seu signo, Bárbara? Escorpião. Entendeu, né? Tudo. Então, eu vi que eu não me encaixaria em outro ambiente que não fosse um autônomo. Se eu estou fazendo faculdade de Direito, se eu sou apaixonada pelo meu curso, não tem outra alternativa a não ser advogar. Então, desde o início eu já tinha essa vontade, eu tinha esse sonho, mas eu tinha uma trava com relação à prova. Na sua advocacia, o que você fez ou faz, né? Porque está bem no início ainda e tem uma longa caminhada. Como que você faz e fez, né? Dando aí uma dica importante também para os colegas advogados que estão iniciando, a sua rede de contato para você ter cliente. O que você faz? Então, eu já estava ali nos bastidores, né? Desde o ano passado, peticionando, entrando em contato com o cliente em um escritório. Então, a minha rotina jurídica, ela já estava ativa. O que eu fazia? Ainda faço bastante. Publico textos no Jus Brasil, publico textos no LinkedIn. No Instagram, eu já achei mais complicado antes da prova fazer isso. Até porque o meu perfil não estava como um perfil jurídico. Agora, ele está em construção para isso. O LinkedIn, ele para quem não conhece, é uma rede social que é mais voltada para o trabalho. Então, tudo que você coloca lá, o intuito de você colocar coisas lá é para fazer network, mas você também pode conseguir alguns clientes. E então, eu peguei casos que eu trabalhei, casos que tiveram sentença favorável, publiquei. Algumas pessoas entraram em contato, mas como o LinkedIn é uma ferramenta que é global, né? Atingiram pessoas muito distantes. Então, já era mais complicado, às vezes, de resolver um caso ali. Mas no boca a boca também, que eu acho que é bem importante. A gente fala muito do digital, mas não pode esquecer disso. Você tá dentro do Uber, você... raiz, né? Exatamente. Você tá dentro do Uber, você puxa um assunto para dizer que você é advogada. Gente, eu já captei, eu acho, 10 Uber, hein? Pois é. Você tá no salão de beleza, você tá num restaurante. Às vezes o restaurante não tem quem cuide do jurídico. Aí eu já fui bem cara de pau também. Né, ai, nossa, se apresentar, fala pra todo mundo. Isso eu acho que é o principal. Exatamente. E no digital, que é o que eu pretendo fazer, eu nem falei no início, né? Mas depois da pandemia, como estava um cenário bem confuso e eu não gosto de depender do meu marido, eu saí da Caixa, fui trabalhar com comunicação numa empresa. Depois eu trabalhei na Wine, empresa de vinhos. Só fazendo propaganda aqui, viu, gente? Achei. Com 3 meses, eles me chamaram para a equipe de marketing.
Com 3 meses, eu estava no atendimento, eles me chamaram. Aí fiquei toda feliz. Aí por isso também que eu não fiz a prova, porque eu quis me dedicar exclusivamente lá e a nossa equipe suou bastante a camisa para conseguir atingir as metas. E aí eu aprendi muito sobre Instagram, como que funciona, como que chega para os clientes, o que os clientes querem, o que os clientes não querem. Então, a minha trajetória nesse meio também foi de extrema importância. Porque se você só coloca, às vezes, um vídeo... eu tô até fazendo um curso agora com a doutora Isa, e ela estava explicando pra gente essa semana na mentoria, né? Gente, do que adianta você explicar para o cliente, por exemplo, a diferença de furto e roubo? Ele quer saber disso? Ele quer solução, ele quer de você a resolução do problema, ele não quer saber o que é. Isso é bom, às vezes, quando a sua estratégia é para talvez dar uma mentoria para outras pessoas, que aí você vai atrair um público diferente. Mas para o público cliente, não, a estratégia é outra. Então, eu aprendi muito isso lá também, foi bem importante. Também, né? Porque o Instagram é um leque, né? Mas LinkedIn, Instagram, YouTube, são tudo públicos diferentes. Então, você aí de casa precisa entender o que você quer atingir. Para você utilizar as ferramentas. Porque hoje em dia tem várias. Na minha época era muito restrito. Mas hoje não. Hoje a gente tem vários leques, né, de oportunidades. Isso. Então, quem está aí em casa assistindo hoje, exatamente, a doutora Bárbara, e pensando no que eu posso fazer, aqui já foi várias dicas, né? Instagram, tem o YouTube, tem o LinkedIn. Tem o TikTok também, que tem um alcance também, muito legal. Que é outro perfil também, mas também tem um alcance muito bom. Né? E, Bárbara, para a gente finalizar, tá quase no fim da nossa entrevista, estou adorando as suas dicas. Para quem está iniciando, é uma super dica, né? Para quem também está aí na jornada há um bom tempo e precisa dar aquela renovada também, né? Sim. Que a gente está aí aprendendo todos os dias. Você pretende fazer alguma especialização? Eu quero na área criminal. Criminal. Azul. E quando você estava ali na sua prova da OAB, né? Você disse que você fez no trabalho. Você falou que você fez CI, que não sabia qual era a peça que ia cair. O que você fez para estudar essas peças, assim? Só de dica final aí para quem está estudando. Olha, o cursinho não deu dica nenhuma de qual seria a peça. Você escolheu trabalho, né? Tem as peças, né, de direito do trabalho são menores, né? São menores. E aí, o que você fez? Então, eu foquei o CEIS, que ele disponibiliza os simulados. Cada semana você faz um simulado. O meu curso dava a opção de fazer o simulado e enviar para eles corrigirem e te dar ali o parecer de quanto você tirou, o que você pode melhorar com relação às teses, como organizar, apesar deles ensinarem. Então, eu foquei em estudar as peças que eles me disponibilizaram no simulado. Mas, no último mês, assim, mais precisamente, eu olhei quais as últimas peças que caíram. Porque se você olhar, não é que tem uma sequência certinha, não. Pelo amor de Deus, não vou falar isso daqui a pouco, não cai, não. Tem uma sequência. A minha prova era a primeira do ano. Então, corria grande risco de cair. Reclamação trabalhista, contestação, que foi a que caiu, e recurso ordinário, que fazia um tempinho que não caía. Então, lá bem no fundo, eu tinha, assim, um palpite de cair uma dessas 3. Justamente porque já tinha um tempo que não tinha caído. Então, sempre olha lá na relação de recursos, de peças, né, no caso, quais foram as últimas que caíram. E aí, você faz ali a sua aposta. Mas, acima de tudo, Deus também, né? Que Deus sempre vem cochicha ali, no seu ouvido. Intuição, qual é a peça que vai cair? A intuição também fala bem forte. Eu acredito bastante nisso. A intuição, ela sempre é certeira. Né? Então, a gente sempre tem que, claro, estudar, fazer a nossa parte. Né? Que também Deus faz a dele, com certeza. Com certeza. Bárbara, eu quero agradecer. Vou deixar a sua rede social aí para já seguir também a doutora, tá? Quem estiver nos acompanhando. Já faço convite para outros podcasts, né? Outras entrevistas com outros assuntos. Me coloco à disposição. E antes da gente encerrar, esse mês, que a gente está no mês de maio, a gente teve aí no dia 13
acho que foi 13 de maio, que é o Dia Nacional aí de combate, né, ao racismo, denúncia contra o racismo. E eu quero deixar aqui a minha solidariedade, né, que no dia 15, salvo engano, aconteceu um episódio aí com a excelentíssima ministra Vera Lúcia, lá do TSE, que passou por alguns momentos difíceis, né, de discriminação. Eu falo que racismo, gente, é crime e o etarismo é discriminação, né? Então, muito se fala hoje no combate, né, ao racismo, mas a gente sabe que está longe ainda de ser alcançado essa igualdade, né? Mas eu quero deixar aí, então, a minha solidariedade à ministra Vera Lúcia, que passou por momentos difíceis nesse mês, e eu quero conscientizar, né? A gente precisa se conscientizar que racismo é crime e etarismo é discriminação, tá, gente? Então, ó, muito obrigada, te agradeço por tudo. Obrigada, e vocês aí de casa, já nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem também no YouTube e no Spotify. Então, bora descomplicar.